Academias são lugares onde a busca por força e condicionamento exige cuidado redobrado, principalmente em exercícios que colocam muito peso acima do corpo. O supino, quando feito com carga alta, exige técnica, firmeza nas mãos e total concentração. E foi durante esse exercício, usando um peso considerável, que Ronald José Salvador, de 55 anos, acabou passando por uma situação inesperada enquanto treinava em uma academia de Olinda. As câmeras do local registraram o momento exato em que algo saiu do controle. Ronald José Salvador estava praticando supino com uma carga elevada quando a barra escapou das mãos e atingiu seu peito. Apesar de ter conseguido se levantar logo após o impacto, ele perdeu as forças e caiu em seguida. Funcionários da academia tentaram ajudá-lo e ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso chamou atenção para a importância da segurança, da técnica correta e do acompanhamento durante exercícios de musculação, principalmente quando se usa peso alto. A Polícia Civil investiga o episódio como morte acidental. No Parque Zoobotânico Arruda Câmara, em João Pessoa, existe um muro de aproximadamente 6 metros que separa o público da área dos felinos. Mesmo assim, um jovem chamado Gerson de Melo Machado, de 19 anos, decidiu escalar essa barreira e entrar no espaço interno do recinto. Do outro lado ficava a área de uma leoa, um animal territorial por instinto e sempre pronta para defender o local onde vive. A partir do momento em que ele ultrapassa o muro, a situação toma um rumo inesperado. Confira. Ele tá olhando ela. Agora de lá. Quer tirar? Quer não, você vai ter que... Vai descer? Você tá certinho. E olha pra ele. Olha, não vai não, menino. Eita, caralho. Já era. Larissa. Pegou nem olhar. Esse cara vai aparecer nada, vai aparecer você. Porra nenhuma, mano. Olha espremendo lá os pés dele lá. Meu Deus, desceu. Ai, meu Deus, olha. Olha, meu. Ai, meu Deus, pra que subiu ali? Como é que é? Olha, já pegou ele. Ai, meu Deus, pra que Ai, filho. Já pegou ele, já pegou. Meu Deus. Pegou ele. Pegou ele. Eu guardo música. Pegou ele. Pegou ele. Gerson de Melo Machado, de 19 anos, enfrentava problemas de saúde mental, já tinha passagens registradas e era acompanhado por serviços sociais. Ao escalar o muro e entrar no recinto, ele ficou diante da leoa, que reagiu por instinto territorial. Gerson sofreu ferimentos graves no pescoço e morreu por choque hemorrágico, segundo o IML. Após o caso, o zoológico suspendeu as atividades para investigação e o episódio reacendeu discussões sobre falhas de segurança e comportamentos de risco que podem levar a situações extremas. Tudo aconteceu em plena luz do dia. Pouco antes, Douglas Alves, de 26 anos, e Tainara Santos, de 30, tinham discutido por causa de ciúmes. Logo depois da briga, uma das câmeras mostra Tainara conversando com um rapaz na calçada, tentando seguir sua rotina normalmente. Em outra filmagem, a cena muda completamente. Douglas aparece ao volante, acelera e passa o carro por cima de Tainara, atingindo ela sem qualquer hesitação. Com o impacto, Tainara cai na rua e Douglas ainda manobra o veículo. Passa novamente por cima dela e em seguida arranca, arrastando a vítima por aproximadamente 1 quilômetro, como registrado por testemunhas. Tainara foi socorrida em estado gravíssimo e teve as pernas amputadas devido à violência do atropelamento. Após o crime, Douglas fugiu e tentou se esconder em um hotel na zona leste de São Paulo, onde acabou localizado.
Ao ser abordado, tentou reagir e tomar a arma de um policial, mas foi contido e preso. Antes disso, ainda enviou mensagens negando qualquer relação com a vítima, tentativa que não sustentou diante das imagens. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio qualificado, com motivo torpe e extrema crueldade. Lipski, o Buraco Azul, situado a cerca de 8 quilômetros ao norte de Dahab, no Egito, é um dos locais de mergulho mais conhecidos do mundo. Esse impressionante sumidouro atinge aproximadamente 130 metros de profundidade e possui uma entrada rasa, chamada de cela, com cerca de 6 metros. Além disso, há um túnel conhecido como o Arco, que se estende por 26 metros e desce até cerca de 120 metros em direção ao mar. A região se destaca pela abundância de corais e peixes de Recife, tornando-se um destino popular para mergulhadores livres, especialmente devido ao fácil acesso a partir da costa e à ausência de correntes fortes. No entanto, apesar de sua beleza, o Buraco Azul é famoso por sua periculosidade, registrando uma das maiores taxas de mortalidade entre mergulhadores no mundo, com estimativas entre 130 e 200 mortes nos últimos anos. Em abril de 2000, Yuri Lipski, um instrutor de mergulho russo de 22 anos, estava de férias em Dahab com sua família quando se interessou pelo Buraco Azul. Ele procurou companhia entre outros mergulhadores para explorar o local, mas sua falta de experiência e a ausência de equipamentos adequados fizeram com que todos recusassem o convite, alertando-o sobre os riscos. Ignorando os avisos de mergulhadores experientes e moradores locais, Yuri decidiu mergulhar sozinho, aparentemente sem ter plena consciência dos perigos envolvidos. No final da tarde de 28 de abril de 2000, pouco depois das 17 horas, ele entrou na água com uma câmera presa à cabeça para registrar sua descida. Outros mergulhadores estavam na área e alguns portavam 2 cilindros de ar para segurança. Entretanto, por razões desconhecidas, Yuri utilizava apenas uma escolha que se revelaria fatal. A câmera registrou Yuri se afastando do grupo e descendo cada vez mais fundo, sem se dar conta do destino trágico que o aguardava. À medida que descia pelo corredor subaquático, Yuri enfrentava um suprimento de ar cada vez mais limitado. Ele pode não ter percebido que quanto mais fundo ia, mais sua consciência era afetada. Seus pulmões já não conseguiam absorver a quantidade necessária de oxigênio, e o aumento da densidade do ar fazia com que sua corrente sanguínea acumulasse níveis crescentes de nitrogênio. As diretrizes para mergulho recreativo estabelecem um limite de 40 metros de profundidade, mas Yuri ultrapassou essa marca. Embora usasse um medidor de profundidade no pulso, ele aparentemente não o verificava. Sem perceber o perigo iminente, a gravação mostra que ele começou a afundar de maneira descontrolada no abismo. Inicialmente, ele parecia consciente e tentou ativar seu dispositivo de controle de flutuabilidade, mas o esforço foi inútil. Seu peso o puxava cada vez mais para baixo. Com a pressão aumentando sobre seus pulmões e os níveis de nitrogênio no sangue subindo, Yuri perdeu sua noção de orientação espacial. Em um ato desesperado, ele tentou inflar ainda mais seu colete de flutuação, mas isso teve um efeito contrário. A súbita expansão fez com que ele fosse lançado ainda mais fundo. Ele acabou atingindo o fundo do sumidouro, a aproximadamente 90 metros da superfície. Às 17 horas e 11 minutos, apenas 7 minutos após iniciar seu mergulho, a câmera de Yuri parou de gravar. Quando ele não retornou à superfície, uma operação de resgate foi acionada, mas logo se transformou em uma missão de recuperação.
No dia seguinte, o especialista em resgates Theomar encontrou o corpo sem vida de Yuri no fundo do buraco azul e o trouxe de volta à superfície. Durante a recuperação, foi descoberto que Yuri carregava cerca de 12 quilos de chumbo presos ao seu cinto, o que, combinado com seu equipamento, o tornava excessivamente pesado para aquele mergulho. Além disso, foi encontrado um colete de flutuação rompido e um único cilindro de ar, indicando que ele iniciou sua descida com apenas 12 litros de ar comprimido, uma quantidade insuficiente para a profundidade que alcançou. Curiosamente, sua câmera ainda estava funcionando, apesar de não ter sido projetada para resistir a tais profundezas. A tragédia de Yuri Lipski foi resultado de uma combinação de falta de preparo e inexperiência para um mergulho tão desafiador. A gravação angustiante de seus últimos momentos serve como um alerta sombrio sobre os perigos do oceano. Uma morte que, com os devidos cuidados, poderia ter sido completamente evitada.